és tudo para mim, minha vida está em ti. Não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim, minha alegria está em ti. Senhor, vem me abraçar. Oh, vem, Senhor, vem me consolar. Esperança está em ti. Não tenho nada além de ti, tudo para mim, meu descanso está em ti. Oh, vem, Senhor, vem me abraçar. Oh, vem, Senhor, vem me consolar. Você pode colocar diante dele a sua necessidade, suas lutas, suas tribulações, aquilo que você sente falta. Quero te dizer, tudo que você precisa está no Senhor, está nele. Por isso cantamos assim: não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim. Então coloque, nós vamos cantar aqui: não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim. Aí você coloca o que você quiser. Minha esperança está em ti, minha cura está em ti, minha libertação está em ti, minha salvação está em ti. Enfim, nós cantamos e você coloca a sua parte da letra, amém? Não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim, está em ti. Não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim. Você diz: está em ti. Não tenho nada, não tenho nada além de ti, tu és tudo para mim. Diga aí: está em ti.
está em ti, Jesus. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos novamente juntos por mais uma semana, não é verdade? Hoje vamos ler a última parábola do capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. Mas primeiro te convido para uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, obrigada pelo privilégio de juntos estudarmos a Tua Santa Palavra. Eu oro pelos méritos de Jesus e no nome de Jesus eu te peço que o Senhor fale conosco e aplique a Tua Palavra em nossos corações. Muito obrigado. Amém. Então, irmãos, vamos ler juntos a última parte do capítulo 16? É uma parábola. Presta atenção. Você já sabe, mas não custa relembrar. Parábolas eram histórias fictícias criadas pelo povo judeu, e não apenas por eles, mas muito utilizadas pelo povo judeu para narrar eventos, fatos e realidades profundas usando figuras de linguagem que faziam parte do mundo, do ambiente comum deles, faziam sentido dentro do contexto no qual eles estavam. Então as parábolas elas eram muito utilizadas e é uma ferramenta muito linda de ensino. Jesus usou muito as parábolas e essa parábola em particular ela é muito especial. Porque Jesus vai trabalhar figuras que são comuns no imaginário deles, tá bom? Uma em especial representa muito para o povo do judaísmo. Então vamos ler juntas. Versículo 19 até o 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e todos os dias se banqueteava com muito requinte. Você não pode se esquecer que nós estamos numa sequência. E Jesus está trabalhando a questão financeira no capítulo 16. Está trabalhando assim, não apenas no capítulo 16, no 15 também, ele vai falar muito sobre dinheiro. Mas no capítulo 16, Jesus já falou, e estamos dentro do mesmo contexto, ele já falou que não dá para servir a Deus e as riquezas, que a gente acaba amando uma e odiando a outra. Né? Então Jesus vai dizer lá no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o capítulo 16, o capítulo 15 e o capítulo 16 vão falar de uma maneira muito particular sobre as questões relacionadas ao dinheiro, ao uso do dinheiro, a forma como o povo tratava as riquezas, os bens no período de Jesus. E é muito relevante, muito pertinente para nós nos dias de hoje também, porque sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é verdade? Então, só para relembrar, então Jesus está tratando da questão financeira nesse capítulo. E ele também está falando para um grupo de pessoas que são opositores ao seu trabalho, ao seu ministério. Você se lembra? Quem eram eles? Pois é, os escribas e os fariseus, que estavam ali de alguma forma buscando uma maneira de pegar Jesus em alguma falha dentro do conteúdo da lei. Porque se Jesus fosse pego ensinando alguma coisa contra a lei, eles teriam, assim, uma ferramenta correta para matar Jesus. Uma desculpa, né? Uma desculpa plausível, porque dentro do aspecto religioso, na jurisprudência religiosa, eles mandavam. Embora estivessem debaixo do domínio romano, eles podiam decidir quem vivia e quem morria de acordo com a questão da observância ou não observância da sua lei. A sua lei, que era uma lei que regia tudo que diz respeito a usos, costumes, a tudo isso, do viver diário, ao cotidiano, com base no quê? Na observância do conteúdo que para eles eram base da sua formação histórica e social, que era a lei, tá bom? Então a religião, que girava em torno dessa lei, era a base para tudo para eles, para legal, a parte legal, a parte financeira, a parte familiar, tudo, tá bom?
estava dentro dessa lei. E eles eram espertos no ensino dessa lei, os escribas e os fariseus. E eles estavam tentando pegar Jesus em alguma falha, tá bom? E aí eles estão sempre arguindo Jesus, fazendo perguntas capciosas com respeito à lei, porque eles querem matar Jesus, né? Eles já têm uma agenda má, uma agenda cruel. Eles querem tirar Jesus do lugar onde ele está, porque Jesus é uma figura que influencia, ele é formador de opinião, as multidões estão seguindo Jesus, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa demônios, Jesus faz maravilhas e eles estão acuados com a ação, com a praxis, com a vida de Jesus. E eles querem destruir Jesus. Então, eles estão seguindo Jesus de perto, não porque eles querem, de fato, se tornar um seguidor do Evangelho, porque Jesus está anunciando o Evangelho. Eles estão seguindo Jesus de perto porque eles querem destruir Jesus. E eles já deixaram isso muito claro algumas vezes. E aí Jesus está agora mexendo com uma questão muito importante, que é o uso do dinheiro. E aqui nesse ambiente também tem os publicanos. E os publicanos eram homens responsáveis pela cobrança dos impostos. E quem conhece um pouquinho desse conteúdo aqui sabe que eles eram muito infiéis. Eles cobravam imposto de acordo com a vontade deles, colocavam o valor que eles queriam e eles deixavam as pessoas debaixo de uma opressão muito grande. Eles literalmente roubavam dos pobres, oprimiam e tudo isso usando o quê? A ferramenta legal, eles tinham o direito de fazê-lo, certo? Eles usavam essa liberdade, essa autoridade que lhes era dada para cobrar impostos e faziam isso de uma forma arbitrária, de uma forma errada, e não tinha ninguém que os prendia, não tinha ninguém que os repreendia, eles estavam ali livres, leves, soltos, fazendo o que eles queriam. E aí Jesus chega questionando tudo isso, com a sua vida linda, com a sua forma maravilhosa de ensinar, curando, libertando, não cobrando nada, fazendo tudo de graça, fazendo tudo com amor. E é lógico que isso está abalando o status quo, está abalando o modus vivendi, está abalando o jeito deles viverem e interpretarem a vida. E eles se sentem ameaçados. E eles querem destruir Jesus, tá bom? Então, Jesus agora vai falar essa parábola. E, gente, Jesus está falando para eles mesmo, para todos nós, mas de uma forma especial para eles. Então, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linha todos os dias e banqueteava com muito requinte. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridos, que ficava à porta daquele. Esse desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Olha que estado de miserabilidade profunda que está esse homem, né? Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ops! Aí a figura é importante, Abraão é o pai da fé, é aquele com quem Deus começa tudo que vai desembocar, digamos assim, na estrutura, no miolo, no cerne do judaísmo, né? Jesus é Deus, Jesus estava lá o tempo todo. Ele chama Abraão de amigo, não é verdade? Então, aqui está citando Abraão, Jesus está citando Abraão. Aconteceu então que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ops, aqui só fala que o rico foi sepultado. E eu acredito que nesse momento que Jesus citou Abraão na sua fala, ele captou a atenção de todos. Eu posso imaginar o silêncio no ambiente. Aí ele vai falar do Hades, Jesus vai falar do Hades. O Hades era conhecido dentro da estrutura do judaísmo como um lugar para onde iriam os mortos, certo? No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe, e Lázaro em seu seio. Então, peraí, olha aqui como é que a história fica. Jesus diz que o rico morre, é sepultado e vai para o Hades. Enquanto que o mendigo pobre, que sofreu opressão durante toda a sua vida, morre e ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não é interessante? Um é sepultado, o outro é levado para o seio de Abraão. E aí, a história vai ficando mais intrigante ainda, olha. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesse fogo. Olha só, aqui agora a gente fica sabendo o nome, né, desse pobre coitado, ex-pobre coitado mendigo, de uma maneira diferente.
No começo da história a gente sabe que ele se chama Lázaro, que ele é um mendigo. Mas não fala que o rico tem conhecimento do nome dele, sabe quem ele é ou se importa com ele. Certo? Mas agora, nesse ambiente celestial, existe uma divisão, né? Um lugar de tormento e um lugar aparentemente de muita alegria e paz. Aquele homem, que a gente não sabe o nome até agora, que é só chamado de rico, está em tormento, está com sede, está queimando, tem fogo rodeando ele, e ele sabe o nome do outro, ele sabe o nome do mendigo. Ele diz, olha, eu conheço esse cara, né? Ele reconhece, o nome dele é Lázaro. E ele pede para Abraão, porque ele vê Abraão, ele vê Lázaro, ou seja, ele sabe quem é Abraão, ele reconhece que é Abraão, certo? Ele sabe quem é Abraão, ele sabe quem é Lázaro, e ele quer sair daquela situação onde ele está, e ele não pode. Então ele pede ajuda a quem? Àquele que ele sabia que existia, certo? A gente percebe que ele sabia que existia, porque ele sabia até o nome, e que ele não ajudou de forma nenhuma durante a vida. Agora, numa situação de tormento e miserabilidade profunda, ele está clamando a Abraão que esse homem que está junto dele possa molhar, olha que coisa, né? Que ele molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesse fogo. É interessante, porque a ideia do fogo aqui não é um fogo que consome, é um fogo que atormenta. Não é um fogo que queima para destruir. Percebe? É um ambiente de tormento existencial. Por quê? Porque ele está atormentado, mas ele tem língua e a língua dele não está queimada. Vocês estão conseguindo perceber? É uma coisa muito mais profunda do que apenas o fogo que a gente conhece aqui. Mas Abraão disse, filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, mas Lázaro só os males. Agora, porém, aqui ele é consolado e tu atormentado. Ops! Olha como que isso deve ter provocado os homens que amavam tanto dinheiro, que eram tão injustos, muitos deles corruptos e que estão ouvindo essa história. Jesus está dizendo, as coisas não terminam aqui, existe uma outra esfera da realidade, existe um outro ambiente onde há um julgamento pelas obras que são praticadas aqui, e de acordo com o que é feito, existe uma certa recompensa ou uma certa punição. Isso já está ficando claro aqui. Você consegue perceber? Presta atenção, não se esqueça que isso é apenas uma parábola. Não significa que isso vai acontecer de forma literal. Mas essa parábola nos aponta para uma realidade usando figuras que aguçam a imaginação das pessoas do primeiro século. E também a nossa, por que não dizer, não é verdade? E além de tudo, aí Abraão continua, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então respondeu, pai, eu te suplico que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Abraão lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí acaba esse capítulo. Pois é, então nós vemos que um homem que está em tormento, que nós não sabemos o nome dele, que era riquíssimo e que aparentemente não estava nem aí para ajudar ninguém, estava só se banqueteando com muito requinte, vestido de púrpura. Agora, e púrpura, gente, é interessante falar isso porque a púrpura era a cor que representava um ambiente religioso, tá? Então, os religiosos gostavam de se vestir de púrpura, os ricos gostavam de se vestir com roupas da cor púrpura, tá bom? Então, tá focando aqui que essas pessoas que estão em um destaque de lugar na sociedade. Ele não ajudava de jeito nenhum a Lázaro, ele também não ajudava ninguém. Agora que ele está nesse lugar de tormento existencial, ele quer salvar a família dele. Ele quer impedir que a família dele vá para aquele lugar. Mas ele não pede
que Abraão tente tirá-lo dali, faça alguma coisa para que ele possa ressuscitar e voltar e consertar o que ele fez errado. Certo? Mas ele pede que Abraão ressuscite ou envie, de alguma forma, permita que ressuscite aqui na terra, esse que está do lado dele, que é o Lázaro, para que esse venha evangelizar, possa evangelizar os seus parentes, para que seus parentes não cheguem aí para um lugar como ele está, um lugar horrível onde ele está. E aí, o Abraão vai responder para ele, não tem jeito de fazer isso não, filho, não dá. Interessante que o tempo todo está chamando ele de filho, né? Não tem como resolver isso. E também não adianta porque eles têm a lei e os profetas, que eles ouçam. Né? Ele tem a lei, no caso quando fala Moisés está representando toda a lei e os profetas. E aí o rico vai dizer assim, não, mas eles não vão ouvir. Mas se alguém ressuscitar, eles vão ouvir e vão se arrepender. Aí ele diz assim, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, isso é muito forte. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou pessoas da morte. E esses homens viram. Eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado uma menina chamada Talita, que Jesus havia ressuscitado a mulher, o filho de uma viúva lá em Naim, que Jesus havia ressuscitado o Lázaro, que não é esse aqui, mas que é o Lázaro, irmão de Maria e Marta. E eu não acredito que tenha sido à toa que Jesus usou o nome Lázaro aqui. Entende? O que Jesus está fazendo? Está dizendo para esses homens que estão tentando destruí-lo, perseguindo. Vocês têm a lei, vocês têm Moisés, que é a lei, vocês têm os profetas, vocês têm todo esse material, vocês conhecem isso tudo e vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Então é uma crítica profunda, é uma chamada de atenção para o arrependimento enquanto há oportunidade. Mas é interessante que o Senhor Jesus vai deixando claro que há um lugar de dureza de coração que algumas pessoas entram, que elas não se arrependem. Né? E é muito triste isso, é muito triste perceber isso, certo? Esse homem, representado aqui com o nome de rico, você não vê que ele se arrepende, que ele pede perdão, ele, poxa, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, eu gostaria de ter uma outra oportunidade. Não, mas ele pensa em salvar a sua família. O que já pelo menos é alguma coisa, né? E pedir que os seus possam ir para esse mesmo ambiente de sofrimento já é um sinal, pelo menos mínimo, de importar-se com o outro, de importar-se com o próximo. E o amor ao próximo é um dos sinais daqueles que amam a Deus, certo? Mas ele, Abraão no caso, bate um papo com ele, né? E diz, olha, não tem jeito de resolver isso. E mesmo que acontecesse assim, mesmo que Lázaro ressuscitasse, mesmo que Lázaro aparecesse, tentasse convencer seus irmãos, eles não se converteriam. Infelizmente é assim, existem pessoas, e a gente tem visto isso nos nossos dias, e ao longo de toda a história, existem aqueles que escutam a palavra de Deus, mas não querem se arrepender, não querem mudar de vida, não querem aceitar que o Espírito Santo faça uma obra profunda dentro do coração deles. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Jesus está dizendo isso, infelizmente acontece. Certo? Agora, o que nós podemos tirar para os nossos dias com essa palavra? Eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, podemos usar os nossos recursos, a nossa sabedoria, os nossos bens, os nossos dons e talentos para fazer o bem. E devemos fazer isso. Segundo, não termina aqui. Existe uma eternidade, existe um julgamento final, existe um dia onde todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas do que fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu. Então devemos estar atentos e procurar viver de tal forma que possamos responder diante do Senhor e Salvador e Rei de todo o universo. Eis-me aqui, Senhor, na Tua presença,
e fiz tudo o que eu podia com aquilo que o Senhor me deu. Eis-me aqui oferecendo diante de Ti os meus dons e talentos, eu multipliquei e eu fiz aquilo que eu conseguia fazer com a Sua graça. Que possamos ser achados assim nesse dia, como alguém que utilizou o que Deus deu de tal forma que agradou o coração dele, glorificou o nome dele e fez o bem aos outros. Aos outros, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nós percebemos que precisam. Tomamos conhecimento de que precisam, certo? Então eu queria te convidar para essa semana viver uma semana de reflexão, pensando em como você pode multiplicar os dons e talentos que Deus te deu de tal forma que mais pessoas sejam abençoadas com a sua vida, sejam tocadas com aquilo que Deus te deu de tão precioso. Possamos fazer isso para a honra e glória do nome de Jesus. Você, eu, todos nós. Viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus, com a graça e a paz do Senhor. Um beijo no seu coração.